Insanável é este tipo de mundo. Olá. Dou este título ao meu comentário teológico desta semana, iniciada a 16 de março de 2014 e que hoje termina. Insanável é este tipo de mundo. Semana após semana, os acontecimentos nacionais, europeus e mundiais revelam, quase até à náusea, que este tipo de mundo, com o poder ao leme, em lugar dos seres humanos e dos povos, é um tipo de mundo absolutamente insanável. É um tipo de mundo sem saída. É um tipo de mundo onde os seres humanos e os povos estão a mais. Somos todos cada vez mais excedentários. E aqueles que não são de todo excedentários são tratados como coisas, como mercadorias, como objetos de usar e deitar fora. Uns, uma pequena minoria, porventura funcionários de luxo, mas aos quais é exigido que não tenham entranhas, que não tenham ternura, que não tenham afetos, que não tenham sequer família, que desconheçam o que é o amor, o que é a poesia, o que é a liberdade, o que é a própria natureza, a contemplação, a meditação, a interiorização, a sabedoria. Apenas quando muito sexo e futebol, sexo e futebol, sexo e futebol. E há a esmagadora maioria que porventura ainda não é de todo excedentária, pois o seu estatuto é um estatuto lastimável de infra-humanidade, O nosso país está, como se sabe, cada vez sem saída. A dívida aumenta de dia para dia, semana a semana, mês após mês. A dívida aumenta. Há vozes que reclamam que tudo tem que ser revisto, que as coisas como estão não podem prosseguir. Mas não é que o governo, que está em exercício de funções, faz orelhas moucas? Não é que o governo continua mais atento aos banqueiros, mais atento aos mercados do que ao seu povo? Não é que os mercados é que ditam a lei? E não é que o governo deste país, como em geral de todos os países da Europa, são governos atentos e reverentes aos mercados? Ai, se eles se irritam, ai, se eles espirram, ai, se eles se incomodam, se eles mostram que estão desagradados, os mercados. Mas os mercados também respiram. Os mercados estão no lugar dos seres humanos, é? Deixamos morrer, deixamos de escutar os clamores, as aspirações mais que legítimas dos povos e só estamos atentos aos mercados, às suas reações. Mas os mercados não têm por trás deles financeiros que nasceram de mulher, mas que se tornaram filhos do diabo. Quer dizer, filhos da divisão, filhos do tentador, filhos do poder. Diabo e poder são sinónimos, só que diabo, dito em linguagem bíblica, mítica, é dito em linguagem bíblica, mítica, e poder não. Poder já é a designação
normal, social, institucional, cultural deste tempo. No passado, falava-se muito em diabo, que as pessoas estariam possessas do diabo, mas afinal eram possessas de ambições, possessas de doenças, possessas de carências de toda a ordem, possessas de fome, possessas de analfabetismo, possessas de ausência de sentido da vida. Estavam possessas. Hoje estão possessas da ambição do ter, da ambição do dinheiro. E com um tipo de mundo assim, nós não vamos lá. Semana após semana, os acontecimentos estão aí. Nós vivemos numa época em que só os mercados é que merecem atenção, não os povos, não as populações. Não pode prosseguir assim um tipo de mundo. Nós temos de dizer basta a um tipo de mundo assim. Somos seres humanos. No princípio somos seres humanos. Claro, eu sei que veio logo o poder, primeiro sacerdotal, religioso, que hoje se dá mais pela versão eclesiástica. Primeiro são os seres humanos, depois veio o poder. Mas o poder é satânico, o poder é demoníaco, o poder é, em linguagem não mítica, o poder é mentira. É a mentira institucional, é mentira organizada. O poder tem interesses e tem razões melhor. O poder tem razões que a razão, com afetos, a razão afetiva dos seres humanos desconhece. O poder tem razões que não têm razão. São razões sem razão. Razões que são as razões da mentira. Tem motivações que são as da ambição, que são as do domínio, que são as do assambarcamento, as da acumulação dos bens, acumulação do dinheiro e acumulação do próprio poder. Não pode ser assim. Nós temos que dizer basta a um tipo de mundo assim. Um país assim, uma Europa assim, um mundo assim, atentos aos mercados, é um mundo inabitável. É de todo insanável. Não tem saúde, não pode ter saúde. É algo de aberrante, algo de intrinsecamente perverso. Não tem saída. Claro que há os governantes, mas os governantes deixaram de ser filhos de mulher, passaram a ser filhos do poder. Eu ia dizer em linguagem mais direta, mas vocês já entendem. Filhos da outra, do outro, do poder. Têm por pai, já não têm mãe, só têm pai, e o pai é o dinheiro. O pai é o dinheiro, ou o poder financeiro. Por isso, não são fiáveis. Os governantes não são fiáveis. Como é que insistimos? Como é que teimamos em confiar-lhes os nossos próprios destinos? Em confiar-lhes as nossas filhas, os nossos filhos? Como é possível? Eles não são fiáveis. Os governantes não são fiáveis. As mães e os pais deles que me perdoem, que me desculpem, mas olham para os seus filhos, para as suas filhas que estão nos governos das nações e não podem reconhecer neles e nelas filhas suas, filhos seus. São filhos de outro. Só têm pai, e o pai é o poder. Na linguagem de Jesus, o pai deles é o diabo. O diabo que é o dinheiro, que é o poder financeiro. Por isso, eles não estão atentos nem à mãe, nem ao pai, nem aos irmãos, nem às irmãs, que não têm a família.
Estão atentos uns aos outros, os diferentes executivos das nações, reúnem-se periodicamente, quase que constante, estão quase em permanente reunião uns com os outros. Deslocam-se, viajam de todos os dias ou quase. Andam, não têm parança, não têm sossego, mas para estarem todos a responder aos quesitos e aos requisitos, aos interesses do grande mercado dos mercados. Não para satisfazer, encontrar formas humanas, formas saudáveis de responder aos anseios, às aspirações das populações de cada país, de cada continente, do mundo, e até às aspirações legítimas da própria natureza. Insanável é este tipo de mundo do poder. O tipo de mundo do poder não tem saída, não tem solução, não tem saúde, não garante nada de vida a ninguém. É sempre mentira. Ele é a mentira. Por isso, o pai da mentira. Ele é tirânico. Ele é assassino. Ele é carrasco. Não podemos continuar a confiar nos executivos das nações. Temos de ser nós a encontrar seres humanos e povos, a encontrar formas, maneiras de podermos gerir as nossas próprias vidas. Neste aspecto, até os próprios partidos políticos estão a ajudar muito pouco, começam a ser mais um obstáculo do que uma solução, começam a ser o problema mais do que a solução para o problema. Porque também aspiram eles a ser poder, ainda que prometam mundos e fundos enquanto estão na oposição, uma vez chegados ao poder, são o que o poder quer que eles sejam, não o que as populações exigem, reclamam. Porque só têm ouvidos, o poder só tem ouvidos para os mercados, para o dinheiro, para o poder financeiro. Vejam que até as crianças, jovens, adolescentes neste país, parece que têm de ser eles a pagar a crise, a pagar a dívida, porque corta-se-lhes tudo, todos os seus direitos, e assim ficarão ainda mais à margem da sociedade. Isto é uma sociedade sem amanhã, é uma sociedade sem futuro. Tivemos esta semana o Passos Coelho, primeiro-ministro, que está aí, parece que sempre de pedra e cal, sobranceiro, indiferente a tudo e a todos, apenas atento e reverente à senhora Merkel. A Merkel, que é a mulher que é macho, a mulher macho que é poder, o poder germânico, o poder da Alemanha, não da Alemanha enquanto país, enquanto nação, não a Alemanha das cidadãs e dos cidadãos, mas a Alemanha financeira. A Alemanha financeira que faz lembrar tantas vezes que de outro modo é evidente a Alemanha nazi. A Alemanha que só vê dinheiro. A Alemanha que só vê o poder financeiro. A Alemanha que está casada com o poder financeiro. Minhas irmãs, meus irmãos, paremos para refletir, porque senão estamos a cavar a nossa própria sepultura. Somos um hoje sem amanhã, já repararam? Vêm aí as eleições europeias, o que é que a gente vai fazer numa Europa que está toda atenta e reverente aos mercados? O que é que a gente pode fazer? Se não dizer que não quer uma Europa destas? Que esta Europa não pode ser, que esta Europa não é dos cidadãos, das cidadãs, não é dos seres humanos, não é dos povos, é dos banqueiros e dos banqueiros ao serviço dos mercados. É verdade. Fiquemos a pensar, fiquemos a refletir, dialoguemos uns com os outros. E tenhamos na nossa companhia, nesta reflexão, Jesus. Dou-vos o meu abraço e o meu beijo de presbítero
da Igreja do